Olá, domingo, 29 de março de 2020, é uma semana terrível para nós no mundo inteiro e no Brasil em particular. Pois é, eu, pelo menos pessoalmente, tive um sábado aterrador até que, pronto para dormir, o Arthur dando trabalho para dormir, Isabel chega para mim ler um texto primoroso e, ao mesmo tempo, um grande furo de reportagem de minha amiga Eliane Cantanhede, colunista do jornal Estado de São Paulo, onde eu trabalho com muito orgulho e muita honra. Bom, a Eliane publicou o seguinte: ao frisar que a pandemia não é uma gripezinha, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apresentou cenários possíveis para a doença no Brasil e advertiu o presidente Jair Bolsonaro e outros ministros durante reunião tensa nesse sábado, 28, que, se morrerem 1.000 pessoas, será o correspondente à queda de 4 Boeings. Depois perguntou: estamos preparados para o pior cenário, com caminhões do Exército transportando corpos pelas ruas, com transmissão ao vivo pela internet? Conforme a Eliane apurou e o Estado publicou, Mandetta fez um apelo para o presidente criar um ambiente favorável para um pacto entre União, Estados, municípios e setor privado, para todos agirem em conjunto, unificar as regras e medidas e seguir sempre critérios semelhantes. Sugeriu, inclusive, a criação de uma central de equipamentos e pessoal para possibilitar o remanejamento de leitos, respiradores e até médicos e enfermeiros de um estado a outro, rapidamente dependendo da demanda. O ministro pediu ao presidente para não menosprezar essa história de gripezinha, né, a gravidade da situação, de histeria e tal. E houve ali um debate bastante áspero, né, em que o presidente aventou a possibilidade de demitir o ministro, e o ministro disse: olha, a equipe toda está pronta para ficar até o fim de todo o problema da pandemia, e depois vai embora, eu não tenho um projeto político mesmo. Tal. E, de certa forma, indiretamente, ele se referiu ao projeto político do presidente Jair Bolsonaro. Estavam presentes, além de Bolsonaro e Mandetta, Fernando Azevedo da Defesa, Sérgio Moro da Justiça, Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo, Braga Neto da Casa Civil, Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional e André Mendonça da Advocacia Geral da União, além do indefectível Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, sempre ali no banco de reservas para substituir o Mandetta. Espero que não. O Mandetta depois deu uma entrevista em que chamou a imprensa de sórdida. E de forma completamente desnecessária, a Globo reagiu numa nota no Jornal Nacional, dizendo que a imprensa não é sórdida. Uma coisa absolutamente inútil. Não tem... A imprensa bate em todo mundo. Então tem que aguentar. É como eu aqui. Eu bato em todo mundo, então aguento que batam em mim. Dependendo até do nível de bater, mas sórdida realmente foi pesado. Mas eu acho que levar esse nome de sórdido compensa mantendo o Mandetta no comando, porque na verdade está no comando até a página 2, né? Porque hoje de manhã o tenente Jair Messias Bolsonaro, que foi tenente, o Bolsonaro se aposentou como tenente. Aí ele é promovido um grau, que é o capitão. Ele chegou a capitão sem ter sido nenhum dia na ativa tenente, né? O tenente Jair Messias Bolsonaro saiu para passear em Brasília e cumprimentar o povo e abraçar e etc. e tal, e prometeu um novo decreto sobre religião. Eu não vou ter que repetir aqui que o templo não deve ficar aberto, porque o templo do cristão e do muçulmano, e o cristão e o muçulmano já disseram isso, o arcebispo de São Paulo, Dom Adilo Scherer, falou isso, e o presidente da Associação das Mesquitas de São Paulo também, que o templo é o corpo de cada cristão, é a casa de cada cristão. A igreja, a mesquita, são apenas lugares para se concentrarem, para rezar, desnecessário nessa hora. Até o Papa Francisco já entendeu isso, e parece que o tenente Jair não está levando muito em conta, né? Bom, o governador da Bahia, do PT, Rui Costa,
fruto, né, do Jaquinho Wagner, e o prefeito de Salvador, ACM Neto, neto de Antônio Carlos Magalhães, juntaram-se à União dos Municípios da Bahia para repudiar a fala de Jair Messias, enquanto Fábio Vilas Boas, secretário de Saúde do Estado, se disse estarrecido. Olha, Rui Costa e a ACM são inimigos mortais. Rui Costa é do PT, ACM, presidente nacional do DEM, neto de Antônio Carlos. Precisa falar mais alguma coisa? Pois é, mas tiveram declarações bem semelhantes para vocês verem que pergunta-se se o Brasil tem jeito. Não sei se tem. Jair Messias certamente não tem. Pois então, não é gripezinha. Vou continuar trabalhando em defesa da vida. Olhar nos olhos das pessoas e dizer: estamos numa guerra. Acorda! Temos que vencê-la. Chega de discurso vazio e delírios. Vamos trabalhar mais e mais. Responsabilidade. Todos contra o coronavírus, disse numa rede social o governador Rui Costa, do PT, afilhado de Jaquinho Wagner. Numa entrevista, Thales Faria, do UOL, uma entrevista muito boa, em que ele aparece como um gestor muito responsável, o prefeito de Salvador, ACM Neto, disse que as declarações do presidente, no pronunciamento de terça-feira, 24, foram ofensivas às famílias que já tiveram vítimas do coronavírus, vítimas fatais. Eu chamei a atenção para o fato de até agora o ocupante do principal gabinete do Palácio do Planalto não ter manifestado nada, nenhum pesar a nada, nem aos conectados, nem muito menos aos mortos e às suas famílias, que é um costume dele. Por exemplo, agora ele está fazendo medidas para salvar o emprego, mas nunca disse uma palavra de consolo, de conforto aos desempregados do Brasil, espalhados pelas calçadas, portanto, incapazes de fazerem isolamento ou quarentena, né? A Semineto determinou medidas contra a Covid-19 antes de todo mundo. Distanciamento social devido à pandemia, né? Ele disse que não atenderá ao pedido do Bolsonaro para que os gestores estaduais e municipais suspendam as medidas de isolamento. Aliás, o Marcelo Crivella, sobrinho do bispo Macedo, bajulador de Bolsonaro, tinha anunciado um recuo, mas já anunciou o recuo ao recuo, ou seja, a quarentena está valendo lá no Rio, né? Agora, o grande cretino, o grande canalha dessa pandemia, pelo menos por enquanto, é o prefeito de Recife, Geraldo Júlio, do PSB. PSB fundado por Miguel Arraes, avô de Eduardo Campos, e hoje comandado pelos herdeiros de Eduardo Campos. Pois Geraldo Júlio, prefeito do Recife, antecipou o IPTU de 2021, segundo revelou uma coluna que eu sempre leio, que eu recebo no meu celular, do Magno Martins. Magno Martins é um jornalista informadíssimo lá de Recife, está por dentro de tudo. Aí eu liguei para o Magno e o Magno disse que não vale, foi uma decisão que a Câmara Municipal aprovou, ou seja, a Câmara também está cheia de cretinos, né, lá no Recife, mas o mandato deles já terá terminado. É uma coisa absurda, mas o Geraldo Júlio, essa flor de estupidez, disse, PSB, né, Partido Socialista Brasileiro, é a socialização da estupidez, disse que quem fizer antecipação terá direito a um desconto de 15%. 15%. É um desconto realmente formidável. Bom, eu queria contar então a você o episódio de ontem à noite. No vídeo de ontem eu disse aqui que o Trump estava estudando decretar uma quarentena em Nova York. Choveu um monte de material fecal na minha cabeça aqui, né? Inclusive de gente que me escrevia há muito tempo, dizendo que era meu fã e tal. Cheque as suas fontes. Não minta, você é um jornalista mentiroso, nunca pensei isso de você. O Trump jamais falou isso. Me mandou, inclusive, essa pessoa me mandou vídeos do Departamento de Estado. Eu fiquei na minha para vir dizer aqui no vídeo o seguinte. Sabe quem foi minha fonte?
Donald Trump. Donald Trump, as pessoas são muito irrequietas para puxar o saco do Bolsonaro. Donald Trump, e ninguém me contou, não. Eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos. Tem uma querida amiga minha que mora em Washington, D.C., né, capital dos Estados Unidos, que está em quarentena, aos 50 e poucos anos, com uma filha de 20. Uma grande especialista em energia elétrica, professora da USP. Está lá em Washington, mora em Washington e está em quarentena. Agora, o Nova York não está. E eu não disse que o Trump disse que ia exercer a quarentena em Nova York. Ele disse que ia. Ele disse, e eu ouvi o Trump dizendo, o meu inglês é muito fraco, mas eu sei mais inglês que o Eduardo Bananinha. Então, eu ouvi quando ele disse que era para as pessoas ficarem em casa e que ele estava pensando em estabelecer quarentena nos estados de Nova York, Nova Jersey e Connecticut. Acontece que, enquanto o Trump discursava, o governador do estado de Nova York, que é o filho do Mario Cuomo, o Andrew Cuomo, de 60 anos, governador pela terceira vez, deu uma bronca danada, dizendo que a medida não seria necessária, porque, segundo ele, é uma declaração de guerra do governo federal aos estados. E aí o Trump recuou, até porque é como no Brasil. Os estados é quem decidem essas coisas, né? Não é o presidente da República. Mas e aí? Ficou impressionado com a minha fonte? Mas era a fonte de todo mundo. Sabe onde eu vi o discurso do Trump dizendo isso? E quem quiser pode ir lá procurar o discurso. Não leia, não precisa nem procurar. Leia em português mesmo, em todas as agências de... Sabe o que é agência de notícia? Ô, fulano, tu sabe o que é uma agência de notícia? Não é rede social, não, hein? Não preciso de ir ao Departamento de Estado, eu leio as notícias das agências. Bom, Nova York está no topo porque é o epicentro da pandemia do novo vírus nos Estados Unidos, com 53.520 casos confirmados da doença, seguido por Nova Jersey, com 11.124 contaminações. Ao todo, o país contabiliza 124.688 casos. Entendeu o que é que o Mandetta está falando? Lá nos Estados Unidos a coisa é grave, porque a saúde nos Estados Unidos custa caro. Não é aqui no Brasil, não tem SUS lá, não. É o verdadeiro apogeu do liberalismo, né? Pois bem, lá, quem mora nos Estados Unidos, por exemplo, é meu amigo Zé Pedro da Silva, que, aliás, respeito muito, é um grande cirurgião do coração, mas é a favor de certas atenuações na quarentena. E ele, ainda assim, ele me escreveu um WhatsApp dizendo que a próxima semana vai definir a gravidade da marcha da doença no Brasil. Enquanto não houver esta clarificação, o lockdown tem que ser adotado para diminuir o caos nos hospitais. Agora ele acha que pode ser realmente haver desde que seja bem feito, um isolamento só das pessoas mais debilitadas. Antes de terminar, eu quero dizer que tenho recebido muito xingamento baixo, nenhum tão baixo quanto esse. E aí, seu esquerdista de Araque, Deus que me perdoe, mas já que você gosta e tanto propaga o corona, que tal levar ele para a sua casa? Levar ele para a sua casa. Não se impressione, Raimundo Walter Pereira é um robô. Eu estou lendo isso aqui porque você saiba o tipo de insulto que eu recebo, inclusive de gente que se diz meu amigo, meu fã, que me seguiu o tempo todo. Olha, eu não sou bolsonarista, sou seu fã, mas aí vem com um xingamento desse. Quer dizer que eu não tenho medo e que isso aqui despertou em mim uma alma de guerreiro que todos conhecem. Vamos perguntar para o Lula o que é que ele acha, por que é que ele pediu o meu emprego lá, o Silvio Santos, e eu fui demitido do SBT. Vai perguntar para o Lula, viu? Então saiba o seguinte, tô na luta, tá? Direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.